Amém? Então, vamos dar prosseguimento à nossa lição nesta manhã. Domingo passado, nós estudamos sobre Moisés e as suas últimas palavras, não foi isso? Os irmãos estão estudando, a gente está pegando, já pegamos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e agora vamos entrar no livro aqui de Josué. Todo o livro. Não sei se os irmãos conseguiram fazer a leitura de todo o livro, 24 capítulos aí, bem rápido, aí, eu acho que 2 horas no máximo você faz essa leitura. Não sei se os irmãos fizeram, né? Então, os irmãos leram a lição, pelo menos, estudaram, né? É assim eu espero, né? Para nos ajudar na contribuição do compartilhamento, né? Daquilo que Deus colocou no seu coração, colocou no meu coração. Então, vamos dar início à nossa lição. Josué, a conquista da terra. E está baseado, apesar do texto ser grande, né, o autor colocou aqui, de 1 a 24, 33, que é o livro inteiro, a gente vai ler Josué 1, do 1 até o 9. Logo no primeiro capítulo de Josué, vamos fazer essa leitura aí. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Vamos fazer um compartilhamento nessa leitura ou vocês querem que eu leia? Vamos compartilhar? Então, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Obrigado, irmão. Então, quem foi Josué? O título da lição é Josué, a conquista da terra. E quem é esse personagem aí desta lição, desta manhã? Quem é Josué? Quem foi? A gente viu que no texto mesmo, já narrou, a irmã leu ali, que Moisés, aquele grande líder que tinha conduzido o povo desde a saída do Egito, agora perto das Campinas de Moabe, onde a gente colocou o mapa naquele dia, né? Até ali, por 40 anos, Moisés conduziu esse povo. E agora, ele não vai entrar na terra prometida, né? Então, vai ser sucedido por uma pessoa. E quem é essa pessoa? A gente viu, Josué. E quem é Josué? Quem foi Josué? Quem pode me ajudar aí? Hã? Quem é esse personagem, Josué? Pode falar, irmão. Aqui é o lugar para aprender. É como se fosse o braço direito de Moisés. Isso. Josué. Obrigado, irmão. Quem mais ajuda? Tal qual foi esse o sucessor, né? Isso, sucessor. Ok. Moisés, por causa desse braço direito. Será que a gente pode descrever, né, algumas qualidades desses personagens? É isso tudo que o irmão falou mesmo. Ele era auxiliador dele. Sim.
Quais são as qualidades dele que os irmãos detectaram nessa lição, lendo a lição, né? Ou lendo o livro de Josué? Qualidade é que ele era um servo de Deus, fiel a Deus, né? E se apossou da promessa que Deus tinha para ele. Sim. Então Josué era um homem. Tá aí. Um homem como qualquer um de nós. Qual é a diferença dele? Escolhido de Deus para um ministério específico. Isso aí, irmão. Obrigado. Deixei uma colinha aqui para a gente se situar no contexto, né, histórico, para a gente dar essa caminhada aí. Então Josué era da tribo de Efraim, daquelas 12 tribos dos filhos de Jacó, lembram disso? Teve 12 filhos e ele vem aí da linhagem de Efraim. É filho de Num, está lá no texto logo de Josué mesmo, né? Que a princípio se chamava o quê? Ele tinha um outro nome aí. Oséias, né? Se a gente vê Números capítulo 13, você vai ver lá, a partir do verso 8, ele era Oséias, filho de Num. Então, por que esse nome aí? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, foi Moisés, né? Por que o nome dele foi trocado? Pô, não era Oséias e agora está dizendo que é Josué? Que confusão é essa? Por causa que ele era, o pai dele era da linhagem de Jesus. Né? Por isso que o Josué, esse nome significa que era da linhagem de Cristo. Não. Josué era da linhagem de Efraim, não de Judá. Sim, mas da raça dele foi da linhagem de Jesus. Depois foi a linhagem de Jesus, da de Efraim. Mas o nome dele... Você quer dizer que o significado... O irmão quer dizer que o significado do nome dele. Isso não está certo. É isso mesmo. Então a gente vê que era Oséias, a princípio, e quem troca o nome dele é Josué. Números capítulo 13, lá no verso 16. Olha lá. Tem que provar isso para vocês biblicamente, né? Olha lá. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão, né? De reconhecimento do território. Oséias, olha lá, filho de Num. Moisés deu o nome de... Então foi Moisés que trocou o nome dele para Josué. E Oséias quer dizer salvação. E Josué, Deus é salvação, que é o mesmo significado de Jesus, como o irmão estava falando ali. Tem o mesmo significado. O que mais que a gente sabe sobre esse homem? Moisés vendo, né? Moisés ia morrer, que a gente vê aqui o texto lá de Deuteronômio, capítulo 33 e 34, se despede do povo. Quem escolheu Josué? Foi Moisés? Foi o povo? Quem foi? E quem escolhe esse personagem aí para suceder Moisés ou conduzir o povo? Josué foi o próprio Deus. Amém. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, vendo Moisés a sua obediência, o zelo, o temor para com Deus, né? E a aptidão para a liderança, Moisés via isso. Por quê? Na primeira batalha, quando Israel sai do Egito, na caminhada contra os amalequitas, vocês vão ver isso. Quem lidera o povo naquela batalha, até lembra disso, que Ur e Arão seguraram a mão de Moisés naquela batalha? Josué estava lá, liderando a batalha. Então, tinha aptidão para a liderança e liderou aquela batalha, onde ganhou a primeira batalha contra os amalequitas. Então, Moisés via qualidade nesse homem. Mas Moisés ele pediu para Deus um sucessor. Sim, a gente vai chegar lá. O coração dele estava Josué. Isso, a gente vai chegar lá. Isso mesmo, está certinho. Tudo isso, claro, né? Perfeito, isso mesmo. Então, aptidão para a liderança, né? Que via através desse Josué, né, que Deus daria grande vitória a seu povo, como Deus é primeiro amalequita, que é Êxodo 17, capítulo 9 e 10, aquela batalha lá. Provavelmente ele tinha 40 anos, né, quando saiu do Egito, e agora está chegando na Terra Prometida depois de 40 anos, 80 anos. A gente compara isso por causa de Caleb, né? Caleb descreve, agora eu estou com 85 anos, ele era muito amigo de Caleb. Foram os dois, quando foram enviados para espiar a terra, lembra com Moisés, lá em Número capítulo 33, Moisés, quando chega na campina de Moabe, envia 12 espias, lembram disso? Foram espiar a terra e por 40 dias ficaram lá. E quando voltam, traz o relatório a Moisés. Como é que é a terra, antes daquela invasão de Canaã. E para desespero, eu não posso falar desespero, mas pela tristeza de Moisés, 10 espias dão um relatório. Diz que a terra é boa, né, para se habitar, é grande, mas, porém, dá aquele relatório, né? Tem lá o gigante,
exército armados, e nós somos como um gafanhoto na mão dele. Não. Somente Josué e Caleb foram contra esse relatório, dizendo, foi Deus que nos enviou aqui, ele nos dará a vitória. E quase foram apedrejados por isso, né? E por isso, o que aconteceu? O povo queria voltar para o Egito. E aí começa aquela caminhada, né? Basicamente, chegaram aqui pertinho por 3 meses de caminhada. E agora vão caminhar 40 anos pelo deserto. Deus fica chateado com aquele povo e diz que 20 anos para cima, nenhum deles entraria na terra prometida, até que todos caíssem no deserto. E aí começa aquela saga da caminhada de 40 anos, até chegar aonde a gente está hoje, na lição. E como o irmão falou, é verdade, né, que quem escolheu Moisés foi quem? Foi Deus, não é isso? Apesar do relato de Moisés, que Josué era seu servidor, sempre estava ali com ele, né, o ajudando, Moisés pede a Deus que coloque um homem para liderar o povo na sua oração, né, em seu lugar, sem mencionar Josué. Apesar, a gente vê aqui na entrelinhas, lendo o texto, que se ele fosse escolher pessoalmente, claro que a gente olha aqui, seria Josué, estava sempre próximo dele, com capacidade de liderança, com aptidões, que seria essa pessoa que o sucederia. Mas a sabedoria desse homem, ele vai diante de Deus e pergunta, Senhor, eu vou me despedir agora e coloque um homem aqui que lidere esse povo. Deus, porém, que escolhe Josué como homem capaz de para liderar o povo, que poderia estar no coração de Moisés. Vamos lá, Tiago, número 27, 12 até 23. Olha o texto aí. Então o Senhor disse a Moisés, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido a seu povo como seu irmão Arão. Aqui tinha morrido Arão, e agora Deus falou que ele também não entraria na terra prometida. Os irmãos sabem por que a gente já estudou, né? Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto em Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, né, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor, olha lá, que o Senhor, o Deus que a todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los às suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, olha lá, chame Isaías, não é isso? Chame Josué, está lá, filho de Num, homem em quem está em quem está o Espírito, imponha sobre eles as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Aqui para mim está cortando. Comissone na presença deles. Isso, está lá. Então está aqui, até aqui. Então, os irmãos viram que a oração de Josué foi que Deus escolhesse esse homem com capacidade que liderasse o povo, estivesse diante dele. Então, Eleazar, que era o sacerdote filho de Arão, que Arão tinha morrido aqui, então ele leva diante do povo e transfere ali a sua autoridade diante de todo o povo, de todo sacerdote, que este será o homem agora que vai liderar vocês. Então, esse é o personagem da nossa revista de hoje, né? Então, o autor começa aqui, ó, conquista da terra prometida. Qual era, se a gente perguntar aqui, qual era a missão de Josué? Tá bom, agora a gente sabe quem é Josué, esse homem que vai conduzir o povo. Moisés aqui já é morto, agora na revista, entrando no livro de Josué. E agora, qual é a missão dele? Josué morreu, ele assume a liderança. Tá, e agora o que eu faço? Qual era a missão dele? Agora era fazer com que o povo adentrasse a terra de Canaã. A gente leu esse versículo agora, ainda há pouco, na introdução da lição, Josué capítulo 1, que a irmã fez a leitura, a mãe de Holanda fez a leitura para a gente. O primeiro encorajamento, né? A gente vê que, imagine vocês, quase 2 milhões de pessoas, né? A gente pode dizer aqui, 2 a 3 milhões de pessoas, e agora esse homem vai assumir a liderança para fazer adentrar esse povo na terra de Canaã. O seu líder, que era Moisés, morreu. E como é que estaria o coração deste homem agora diante desse povo? Que ele já sabia qual era o tipo daquele povo. Como trabalho teve Moisés durante aquela caminhada de 40 anos, e ele presenciou tudo, né? Deus mandava, eles reclamavam de comida, Deus mandava comida, reclamaram de água, Deus mandava água, né?
E todos se revoltavam contra Deus, querendo voltar para o Egito, a ponto de Deus matar alguns num deserto lá, né, porque se rebelaram e dizia até que receberiam um pão vil, aquele problema das cobras que Deus manda lá e começa a matar, e depois manda levantar a serpente para que eles fossem curados. Então, Josué presenciou isso tudo, irmãos. Imagine você agora vai assumir esse povo. Como estaria o seu coração? Poxa, irmãos, acho que é pior do que estar diante da presidência da nossa nação hoje, né? Mas uma coisa assim que me chama a atenção é que Josué ele tinha esse lado militar, né? Ele era um general, Sim. estrategista. Lógico que ele tinha a confiança plena dele em Deus, mas ele era um personagem um pouco diferente de Moisés, né? Boa. Moisés era um líder espiritual, ele tinha que ser um líder espiritual e ao mesmo tempo um general. É boa pontuação do irmãos, que alguns comentaristas dizem que Josué possivelmente recebeu treino tático, né, ou militar do Egito quando lá estava. Alguns comentaristas, né? Por ser uma figura assim, talvez de destaque no meio lá dos escravos, ele tenha recebido, né, para tomar conta até dos seus. Então, como o irmão falou, tinha uma aptidão militar, estratégica, né? Por isso que ele liderou a primeira batalha contra os amalequitas. Mas o interessante que, pensa bem, Josué era auxiliar de Moisés. Sim. Não era líder nada. Não. Era um auxiliar, com todo o ser militar, mas acho que de repente, quando Deus chama para ele substituir e suceder Moisés, ele deve ter levado um susto. Isso que a gente quer falar, isso. Porque você vê que depois fala assim, não temas, vai que eu sou contigo. E Deus encorajou porque ele estava assustado, ele não esperava que ele ser chamado naquela hora para suceder Moisés. E logo Moisés, né? Exatamente. Então, deveria ser o estado humano de Josué. Por isso eu queria falar com os irmãos. Aí Deus encoraja, no texto que a gente acabou de ler, né? Josué capítulo 1, lá a partir do verso 6, diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Aquilo que eu fiz a promessa a Abraão lá atrás vai se dar agora. O êxtase, tudo vai acontecer, vai se cumprir agora. Então, tudo aquilo que eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó, vai acontecer agora. A profecia vai se cumprir. A minha palavra não volta, para vocês saberem que eu sou Deus, sustentei vocês durante todo esse tempo. Então está aqui aquilo de Abraão, por isso que ele está falando, de vossos pais. Tão somente, aí Deus fala para ele, tão somente, eu sei que você está apavorado, seu coração deve estar batendo de uma forma que eu vou fazer, Moisés morreu, não tem agora com quem me aconselhar, mas Deus falou, eu serei seu conselheiro. Aí fala para ele, ser forte e muito corajoso, né? Para teres cuidado de fazer, olha só, irmãos, para teres cuidado segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. Aqui é a primeira lição que a gente tira por nossos dias, né? Às vezes queremos tomar decisões, fazemos planos, elaboramos projetos e alvos, mas tudo segundo, né? Eu penso, segundo eu quero, e conforme aquilo que pode me trazer vantagem ou prazer naquilo que eu vejo que será bom para mim e bom para minha família. A gente faz assim, né? Errado isso? Não. Mas qual é a diferença aqui? A diferença é que Deus falou para ele que ele tinha que observar os princípios da lei que Moisés tinha instituído, né, através de Deus ao povo, e ele obedecesse literalmente, ipsilite. Ele falando, dessa palavra você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então o sucesso a gente pode tirar aqui, né, para todos os projetos traçados e planos dos irmãos tem que estar debaixo da vontade de Deus. A consulta tem que ser a Ele. A obediência tem que ser plena à sua palavra. Diz que o texto, não cessa, ainda falou para ele, você não deve desviar nem para a direita nem para a esquerda, e além do mais, você cumprindo isso, não só decorar, mas viver. E vivendo isso, você deve falar ao povo. Você tem que mostrar aquilo que Deus tem feito na sua vida, através da sua palavra, em obediência plena que você tem prestado a Ele, para as pessoas, mostrar esse comportamento, para que as pessoas vejam em você. E agora você tem que falar por que daquilo. Não cesse de falar do livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Aí a outra pergunta que a gente faz, né?
quanto tempo eu tenho, né, aproveitado na leitura da palavra de Deus. Se aqui a ordem para Moisés meditar nesse livro de dia e de noite, a gente tem que trazer para os nossos dias. Na palavra de Deus eu devo meditar. Meditar é simplesmente ler, né? Eu devo ser sistemático, estudar, viver. Cada tópico que eu leio dentro da palavra de Deus, eu devo absorver os ensinamentos de Deus e vivê-los intensamente. É isso que Deus quer. Não é simplesmente eu decoro e sei que está lá. Decorar é bom, mas tem que viver aquilo que você tem decorado. E de uma tal forma que você seja obediente, que as pessoas vejam em você que você realmente é um homem, uma mulher que cumpre os mandamentos de Deus, está debaixo da sua vontade de fazer o seu querer para a glória do nome dele. E a segurança que Deus deu a ele, né? Porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Exatamente. A gente falou da estratégia, que é verdade que tinha plano estratégico aqui militar, mas será que foi segundo os planos dele? Não, aqui, debaixo da direção de Deus. Ele não arrogou para si, deixa que eu faça esse povo herdar, eu sou o general, tenho estratégia de guerra. Não, ele se submete aos ensinamentos da lei que Deus tinha deixado para Moisés, e agora ele tira para si e vai diante do povo para divulgar essa lei. Os irmãos deveriam gravar esses 2 versículos, 8 e 9, né? Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, irmãos querem prosperidade? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, não temas, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus se revelando a Moisés, né? A Josué, né? Que é contigo por onde quer que andares. Irmãos, pronto, não precisa mais nada. Essa companhia comigo aqui vai aonde eu for, porque eu sou sujeito, né, segundo a sua vontade e o seu mandamento. Então, tudo que eu preciso é a presença dele, pronto, eu não preciso de mais nada. Não preciso de exércitos para me proteger, né? Eu não preciso de polícia para me guardar, eu não preciso de dinheiro para minha prosperidade, mas onde eu for, ele vai comigo, que ele prometeu. Interessante que ele se despiu da sua patente, né? Sim. O general e apenas jogou no chão e disse: agora é o Deus que toma conta de mim. Ele não usou essa patente como uma autoridade, né? Isso. É isso que a gente deve ser, né? Não se fiar nas nossas próprias qualidades, nossos próprios estudos, né? Não. É debaixo da vontade de Deus para fazer a sua vontade para a glória do nome dele. Sempre. Então, irmão, a gente vê aqui a conquista da terra prometida, né? Irmãos, veio na revista aí, a posse da terra já estava garantida, né? A gente viu que a promessa que Deus tinha feito, isso desde Abraão. Então, a promessa, se Josué confiava e olhava e via a promessa feita lá atrás, ele não tinha dúvidas que ele faria o povo adentrar aquela terra. A promessa já estava garantida. Então, o autor coloca aí, Israel apenas deveria fazer o quê? Se apossar da terra, irmãos. Apenas se apossar da terra. Tiago, coloca para mim o mapa Preparo para a Conquista. Eu trouxe um mapinha ali, que aqui os preparativos para entrar na terra prometida. Onde Josué estava, né? Um mapinha que eu trouxe, que eu consegui lá. Os irmãos podem ver, esquece do lado esquerdo, só do lado direito. Por quê? Do lado direito vocês vão ver ali, naquela folha aqui de mapa, Manassés, Gad, e embaixo vão ver Rubens. Essas 3 tribos, depois que Moisés chegou aqui, ela já havia sido prometida, dada essas 3 tribos ali que eles estavam. Lá ainda não existia nada, daqui a pouco eu vou trazer outro mapa, eu trouxe aqui só para vocês verem. Ele, Jericó, ele está apontando, seria passagem, ali seria passagem para a terra prometida, mas tinha uma coisa diante deles antes de entrar na terra prometida. O que era? O que os separava ali? Rio Jordão. O Rio Jordão está lá, ó. Olha lá, Rio Jordão, está vendo ali apontando? Então tinha o rio. E como é que a gente vai passar? Então Deus agora vai preparar Josué, dando instruções para que ele adentre a terra prometida. E quais são as instruções dadas? A gente vê aí, ó. O autor fala aqui mesmo, 2 tribos e meia, né? Herdam o território, aquele que a gente viu lá do lado direito ali, aquelas 3, né? Manassés, Gad e Rubens. Então o que acontece ali? Todos os homens valentes tinham que lutar pelas tribos demais. Falou assim, vocês vão herdar aqui.
antes da gente atravessar o Jordão e possuir Jericó. Porém, vocês não vão ficar aqui acomodados. Todos os homens fortes, prontos para a guerra, das tribos de vocês, têm que atravessar conosco para herdar a terra. Porque senão seria fácil para vocês, né? Conseguirem entrar na terra sem esforço. Vocês vão ajudar seus irmãos a possuir a terra. Então eles vão passar também lá, ali eles deixam as crianças, os seus gados, né, os velhos, e os homens saem para se ajuntar com o povo de Israel agora, para atravessar o Jordão e possuir Canaã. Então qual é o preparo que a gente vê aí? Quais são os preparos? Primeira coisa que a gente vê os preparativos aí. Quais são os preparativos? Qual foi a ordem de Deus? Vocês vão, pegam um barco, ou então construam uma ponte, atravessam o Rio Jordão, e é assim que vai acontecer. Foi assim? A gente vê a ação de Deus logo aí, né? Deus dá a instrução como seria a travessia do Rio Jordão. Quais foram as instruções de Deus? Quem lembra? Rapidinho. Ninguém? Um de cada vez. Na verdade ali, irmão, eu acho muito interessante isso aí, aquela 3 tribos, não chega para os tribos dos tribos e meio, diz eles, né? Isso. Ali estava já na direção realmente para passar do outro lado, na verdade, né? Uhum. Como passou no Mar Vermelho, também ia atravessar o Rio Jordão, que a água ali ia parar e o povo ia passar em seco, na verdade. Então, agora, a pergunta do irmão, quando fez, como é que foi a instrução dada para que eles atravessassem? Pegar um barco? Vai todo mundo nadando? É simplesmente entrar na água, né? Pisar, e aí ela ia se abrir, ia secar ali. Está lá em Josué capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, ordenai o povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Falou Moisés aos Rubenitas, aos Gaditas, meia tribo de Manassés, aquelas que a gente está vendo do lado direito ali, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, o Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá a terra. Vós, suas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra, aquilo que eu acabei de falar para os irmãos, né? Que Moisés vos deu, falando para as 2 tribos e meia, tá? Ao lado de porém, vós, todos os valentes, passai armados na frente dos vossos irmãos e ajudeis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuirei, a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desde o Jordão até o... E qual é a instrução que Deus dá, então? Deus dá, quem sabe? Rapidinho, irmãos. Paramos aqui, o povo está o Rio Jordão está à frente, aqui, e o povo está atrás, a gente tem que atravessar esse rio. Como é que foi a travessia aqui? O irmão falou ali mais ou menos rapidinho. Como foi? mandou que o povo se avance, né? E todo mundo tira as armas, mergulha na água, atravessa o rio nadando, foi assim? Não, só eles, né? As mulheres, crianças e gado ficaram fora. Não, estou dizendo agora todo o povo vai atravessar, os fortes, os soldados, para poder invadir e ficar perto dos muros de Jericó. Como é que se deu isso? Deus abriu o Rio Jordão e... E como é que Deus abriu o Rio Jordão? Moisés lá, passa a vara, bate aqui, abriu o Rio Jordão, foi assim? Não, ele mandou que colocasse o pé na água, né? Ele ia se abrir. Quem colocasse o pé na água? José. O sacerdote, né? Por instrução de Deus, né? Por 6 dias vocês vão rodear, depois tinha passado, né? Mas antes ele deu a instrução seguinte, peguem a arca, os sacerdotes não se aproximem dela, os sacerdotes vão em direção ao Jordão. Quando a planta dos pés dele tocarem na água, o que vai acontecer? Vai abrir. Aqui é bem interessante, né? Dá a ideia assim que o rio seria uma descida, né? Porque o texto fala que quando eles tocaram na água, os sacerdotes, né, carregando a arca, daqui para baixo parou e daqui fez-se um montão, foi-se avolumando, né? E o povo de Israel agora vai passar pé enxuto, lembrando aquilo que Deus fez lá, aonde? Onde Deus fez isso? Uma coisa semelhante? Lá no Mar Vermelho, olha aí, Deus fazendo de novo na frente do povo, né? É uma coisa interessante, ele falar assim, vocês
peguem 12 homens das 12 tribos, e quando os sacerdotes estiverem parados ali, vocês vão pegar 12 pedras. E para que essas pedras? Para quando vossos filhos vão carregar para os seus acampamentos, quando vossos filhos perguntarem por que dessas pedras, vocês vão contar que Deus fez o povo passar a pé enxuto ao Rio Jordão. A Deus intervindo na história mais uma vez a favor do povo de Israel. Você tem uma coisa, eu acho que ali na passagem do Rio Jordão teve uma diferença lá do cara do Mar Vermelho. Ali eles estavam perseguidos no Mar Vermelho. Ali eles passaram que tinha que atravessar ali para mostrar para aquele povo ali que estava. Não, é certo que o contexto era outro, mas a ação de Deus não é diferente. Não é diferente, é verdade. Eu quero dizer para os irmãos, Deus aqui fazendo novamente. Ah, mas lá usou um vento. Ok, mas é a ação de Deus, irmãos. Aqui a planta dos pés, exatamente, dos sacerdotes tocaram, e o rio, a providência de Deus. Mais uma vez a gente aprende e traz para o nosso dia aqui, não há obstáculo quando a gente está debaixo da submissão de Deus, ou obediência de Deus, que a gente pode interromper o que não possa nós transpormos. Por quê? Ele é conosco. Ele está provando mais uma vez aqui. Então se dá essa passagem desta forma, passar a pé enxuto. Então os 12 de cada tribo lá pegaram as pedras, levaram para o acampamento e guardaram para que no futuro vossos filhos perguntarem que pedras são essas e eles testificaram. Olha só que coisa interessante, sempre eles guardavam isso em memória de ensinamentos futuros, irmãos. A grande pergunta é, o que você está guardando para o seu filho, para o seu neto? O que você está instruindo a eles? Quais são as instruções bíblicas que você tem focado, tem direcionado para cada um deles? Será que aquele lá que Moisés falou para o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, lá a partir do verso 4, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse ensinamento está lá. Será que eu tenho feito isso? Por isso que ele está falando, medita nesse texto de dia e de noite, irmãos. Essa é a grande lição que o texto traz para a gente, o ensinamento da lição. Muitas coisas hoje fazemos errado, damos cabeçada por falta de quê? De obediência. De observar segundo os princípios bíblicos, aos quais Deus fala para a gente buscar a sua direção, lá a orientação através da Bíblia, através da sua palavra. Isso está dando certo porque eles são obedientes. Claro que o povo de Israel, em alguns momentos que vocês vão vendo na história, vão se tornar desobedientes e as consequências que vão sofrer. Então aqui eles passaram, E agora eles vão aonde? Jericó passou. Aí vem a outra instrução. Quais são as outras instruções? O povo passa e acampa em Gilgal. Gilgal está ali, Só que está do lado de cá, porque fica do lado de lá. Só que está ali, daquele lado ali, está no mapa, Então ele passa e acampa em Gilgal. E lá eles recebem algumas instruções. 3 coisas interessantes aqui que eu notei depois que eles atravessam e agora tem somente os muros de Jericó à frente. Quais são? 3 eventos importantes após a travessia do Rio Jordão, antes da entrada de Jericó. Primeiro, o que Josué faz? Uma coisa que deveria ser feita no deserto não foi, e agora Josué vai fazer, que foi instituído lá em Abraão, e Moisés institui isso, também faz aos filhos de Israel, mas não foi feito durante aquelas 40 anos de caminhada. E agora Josué faz. O que é? Celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa. Também, mas antes tem uma coisinha. Circuncidar-se. Circuncidar-se. A circuncisão. Primeira coisa, Por que da circuncisão? Quem sabe o que é circuncisão aqui? Circuncisão, quem não sabe, só tem adulto aqui, é cortar, aquela pele do prepúcio do pênis humano, aquela ponta, cortar aquela pele. Por que isso? Aquilo tem um sentido, a gente sabe que é espiritual, claro, Alguns arrogam aí para limpeza, para medicina, serve também, mas mais espiritual. O que Deus estava querendo com isso? Circuncisão é somente para o povo escolhidos, e aqueles que habitavam, escravos comprados com o dinheiro do israelita que vivia lá, teriam que ser circuncidados. Simbolizava pureza espiritual e santidade que deveriam caracterizar suas vidas. Por isso que Deus institui isso. Vocês são o meu povo, vou marcar vocês como meu povo, e essa marcação vai simbolizar a pureza e a fidelidade que vocês terão a mim durante essa caminhada, para testificar de mim para as outras nações. Como a corrupção do pecado, frequentemente manifestada na vida sexual,
Deus exigiu que seu povo simbolizasse a santificação das vidas por meio da purificação do órgão reprodutor. Esse é o significado lá. O comentarista colocou aqui para a gente, bem interessante. Aí a circuncisão, claro que é em homem, né? Que a gente, na parte masculina. E depois da circuncisão acontece outra coisa que o pastor falou ali. Pastor, sem medo de pastor, estou profetizando aqui, irmão. O irmão falou, o que era? A Páscoa, irmãos. Mas Páscoa poderia... Por que Moisés não instituiu a Páscoa depois da circuncisão? Porque a unção significava uma marca, né? Não, sim, eu quero dizer o seguinte, ver a circuncisão e a Páscoa. Por que Moisés não inverteu? Vamos celebrar a Páscoa, a gente acabou de passar o Rio Jordão, e depois a gente faz a circuncisão. Por que isso não se deu desta forma? Irmão, a circuncisão ele tem algumas definições, né? Não, acho que eu já falei, a definição está aqui. Então, se você, agora, cada texto, cada contexto, ele tem um significado. Não, na Bíblia é um significado só, não para vários não. Cuidado com isso. Então, por que ele inverteu? Ele poderia celebrar a Páscoa e depois fazer a circuncisão. Ele fez a circuncisão primeiro e depois a Páscoa. Por quê? Para se preparar? Seria uma preparação para a purificação. Falei para os irmãos aqui, ó. E essa, na instituição lá da Páscoa, quando Moisés instituiu isso, ele disse isso. Nenhum incircunciso participará dela, somente aqueles que forem circuncidados. Nenhum estrangeiro, a não ser que fossem comprados por dinheiro escravo e também submetesse a circuncisão. Aqui a gente olha, né, para os nossos dias sobre a ceia do Senhor, né? A gente olha assim, né? Então, para participar da Páscoa, eu tinha que ser circuncidado, senão não participaria, de forma nenhuma. É isso? Hoje, quem pode participar da ceia? Ele foi batizado. Crente em Cristo Jesus, que professou a sua fé no único Deus verdadeiro e a Jesus como seu Salvador, e passa pelo batismo. Não é isso? Por isso que eu falei que a circuncisão também significa um batismo. Significava um batismo também. A gente pode fazer essa analogia, né? Sim. De uma preparação. Isso. Entendi. Então, e qual foi o terceiro evento agora? Uma coisa bem interessante acontece. Então, aconteceu aqui, ele circuncidou o povo, instituiu a Páscoa, novamente, instituiu não. Ele celebrou a Páscoa, e agora uma terceira coisa bem interessante. O que aconteceu com o povo aos 40 anos no deserto? O que o povo comia? De onde ele tirava comida? Sim. Era um maná, né? Era um maná e agora eles poderiam comer. Depois da celebração da Páscoa, eles comem da onde? O que eles comem? O texto fala lá. Eles comem do fruto da terra, a qual ele acabou de passar ali. E aí o texto fala, então Deus fez cessar o maná. Aquele maná, lembra que ele sempre tinha que colher dia a dia, sexta-feira dobrado. Deus sustentou o povo durante esse tempo todo com maná e cordoniza. E aqui cessa a providência de Deus, falando assim, a minha promessa começa a se cumprir aqui. Você já começa a comer dos frutos da terra. Então, coisa bem interessante. E o que mais acontece, uma coisa bem interessante também, agora na experiência com Josué, né? O que acontece? A gente vai agora para a tomada de Jericó. Mas antes de Jericó aconteceu uma coisa interessante. Eu gosto desse texto, Josué capítulo, lá no Josué capítulo 5. É uma experiência agora diretamente com Josué. O que acontece? Pessoal dele. Aqui eu estou lendo um texto aqui que Moisés, diante da sarça, né? Uhum. E como Jacó e Peniel, o Senhor se revelou a Josué. Dessas duas formas. Com isso, o local era a Terra Santa. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Por favor, lá para mim, Tiago. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. Olha lá o texto. Empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é um de nós ou dos nossos inimigos? Imagine, Josué foi fazer uma vista agora, provavelmente saiu, né, para olhar a campina e de repente se depara com um homem. Um homem que tinha uma espada na mão. Olha lá. Nem uma coisa nem outra, respondeu o homem. Ele dirigiu a pergunta: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Quem é você? Eu não te conheço. Aí ele responde:
Nem uma coisa nem outra. Responderam: vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Algumas traduções na minha diz que ele se prostrou e adorou. E aqui a gente vê uma teofania. A teofania é quando a manifestação de Deus em forma de anjo ou em forma de um ser celestial. Então a gente vê que alguns comentaristas dizem que é a presença de Jesus aqui, porque ele se prostrou e adorou. Então o anjo não aceita adoração, a gente sabe disso. Olhando para o Apocalipse a gente vai ver isso. Então Deus aqui se apresenta, né, na teofania na forma de um homem a Josué. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos pés, como aconteceu lá com Moisés. Lembram disso? Lá no Monte Horebe, lá atrás, no capítulo 3 de Êxodo. Ó, dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Josué as tirou. Olha como a presença de Deus maravilhosa, mais uma vez, agora se faz aqui visível para Josué. Olha o homem, gente. Olha o cuidado de Deus para com o povo. Uma cartilha de Moisés, né? Hein? Parece que tinha uma cartilha de Moisés. Isso. Parecia que tinha uma cartilha de Moisés. Deus não falou: assim como fui como teu servo, meu servo Moisés, assim serei contigo. Ó, E tudo, né? sempre, ó, acompanhando e confirmando a sua presença constantemente ali, os cuidados de Deus para com Josué e para com o povo. Então a preparação se dá aí. E agora, o que acontece? O autor colocou aqui a aliança renovada, porque uma coisa acontece, né, logo depois da passagem da invasão a Jericó. Então a gente agora está aqui, como é que Deus falou que eles iam, tá bom, Deus, atravessamos o Jordão, ali está a cidade de Jericó, e está aquela muralha lá, e como que a gente vai entrar lá? A gente sabe que aquele povo que está lá é um povo poderoso, tem gigantes lá, são bem armados, tem equipamento de guerra mais sofisticado que o nosso, e como é que a gente vai fazer para entrar lá? Acho que seria a dúvida de todos eles, né? Aí Deus dá aquela instrução. Qual é a instrução que Deus dá? O que eles deveriam fazer? Para que pudesse, né, penetrar após aquelas muralhas. Quem sabe? Quem lembra? Dá as voltas lá, né? Eu lá coloco uma bomba, não é isso? Explodo, não é isso? 7 dias rodear a cidade lá. Deus deu uma instrução para ele, né? Por 6 dias vocês vão rodear a cidade. E como é que deveria esse rodeio? Todo mundo sai correndo, cantando, em volta, rodeando, foi assim? Tinha uma instrução para isso aí, tudo com ordem e decência, está lá, ouvindo a voz de Deus. Tocar trombeta, né? Acho que também com a arca, né? E na frente. É porque a arca representava a presença de Deus ali, né? Tinha que ter essa consciência. Ninguém arrisca, mais ou menos isso aí que o irmão falou. Tinha que separar 7. Quem é? Com a corneta de chifre de cordeiro à frente da arca e a arca atrás com o sacerdote. E o povo mais atrás armados. Por 6 dias tinha que fazer esse rodeio. Uma vez rodeava e entrava no acampamento. Segunda vez, rodeavam, entravam no acampamento. No 7º dia, vocês vão fazer isso 7 vezes. E na 7ª vez, quando vocês fizerem isso, e sempre aqueles que iam à frente da arca iam tocando, né? Ninguém falava, todo mundo em silêncio. Moisés falou: ninguém fala nada, deixa só tocar os instrumentos. Aquilo eu acho que apavorava o povo de Jericó, hein? Imagina o povo de Jericó vendo aquilo. Esse povo tá... parece uma pressão psicológica, né? Mas eu também imagino a impaciência do povo de Israel, né? Porque eles haviam sido treinados, ou eles haviam já combatido, e agora aqui, ó, vocês vão entrar na terra, vão conquistar ela. Agora vocês vão ter que dar 7 voltas, vão ter que dar 7 dias, 7 voltas, e vão ter que fazer isso. Talvez devia ter muita gente impaciente no meio também, né? É bom ponto levantado, poderia ser mesmo, é verdade. Aquele povo que era impaciente, a gente sabe que... É que você acha interessante como Deus age, né? Ele sempre fala assim: não, primeiro você vai fazer isso, depois isso, e às vezes talvez a gente pode pensar assim: puxa vida, mas por que tem que fazer tudo isso? Para que tanto detalhe, né? Mas acho que é justamente para testar nossa paciência. Bom ponto ser levantado, irmão. Será por quê, irmãos? Até porque 7 dias é o número da perfeição, né? É um número completo, isso. Fala, irmão.
Quanto seria esse percurso? Boa pergunta, né? Eu não peguei essa medida. Como é que é o negócio? É uma falha, deveria ter pegado. Ah, Qual é esse percurso? Eu não tirei a medida de Jericó ali, irmãos. É verdade, aquela muralha. Eu vou pegar acho esse... que não era curto espaço, não. É, porque eles saíam para dar caminhada quase o dia todo. Voltava de tarde, à noite, ao cair da tarde, para o acampamento. Um dia uma volta, outro dia outra volta, e uma volta completa por dia. É, mas no Não sétimo era dia, eu tinha que ir 7 vezes. Olha aí. 7 vezes, então é um dia, dava uma volta um dia, outro dia, pensa bem, lá 12 horas andando, é longe o percurso, né? Mas no sétimo dia você tinha que fazer rápido, né? Que são 7 voltas agora no mesmo dia, amigos. Então no sétimo dia eu não vi, irmão. Depois eu trago para o irmão só para ver a medida, tá? Então no sétimo dia, o que aconteceu na última volta? Deus falou o quê? No sétimo dia vocês vão sair correndo em direção à muralha e atacar as flechas, não é isso? Pegar os carros, jogar bomba. Esse é hoje. Vocês vão gritar no sétimo dia, na última volta, e as muralhas vão cair diante de vocês. Claro, não em cima deles, né? Interessante que essas muralhas aqui, elas caem para dentro, porque eles subiram, vocês vão subir e adentrar a terra de Jericó. E assim foi. Mas é interessante aqui um ponto que eu deixei passar, antes de Josué adentrar Jericó, ele fez uma coisa. Lembra que Moisés tinha feito lá no capítulo 3 de Números, antes de entrar na terra de Canaã? O que ele fez? Antes de... Mandou os espias, 12. E aqui Josué manda o quê? 2 espias. Para ver o quê? A estrutura da cidade, né? Antes de acontecer isso que eu falei para os irmãos aqui. E eles foram. E lá eles se hospedaram na casa de uma chamada, a Bíblia chama de prostituta, chamada Raabe, né? Alguns comentaristas dizem que poderia ser uma casa de hospedagem, não necessariamente prostituição, mas como a Bíblia diz, a gente vai atrás desse mesmo. Então é comentário extra-bíblico, tá? Mas seria ser uma pousada que tinha também prostituição. E ali era ponto de passagem turístico, né? E tudo ali tinha muita gente, então tudo que acontecia ali, o povo inteiro sabia, né? Então os espias vão lá e se hospedam na casa de Raabe. E o rei sabe que tem, homens aqui que vieram espiar a terra, vão atrás desses homens. E vão lá na casa de Raabe para procurar e matá-los, não é isso? E saber quem são essas pessoas. O que acontece? Raabe os oculta, né? No terraço e diz, não estão aqui. Até falar para ele, não estão aqui. Se vocês quiserem pegar, eles já saíram há 3 dias daqui a caminhada, vocês vão atrás deles. Aí quando eles saem atrás, dado a orientação para o Raabe, ela fala para os espias, né? Uma coisa bem interessante aqui, né? Essa mulher já temia a Deus, irmãos. O comentário que ela faz, ela fala assim, bem sei, né, que Deus tem feito através desse povo de Israel, que fez. Olha, ela lembrou lá na saída do Egito como abriu o mar. Olha, ela lembrava de coisas de 40 anos atrás, olha aí. Ela sabia. Então tem misericórdia de nós quando o seu povo entrar nesta terra, né, e a destruir. Poupa a nossa vida. E os espias falaram o quê? Bem, se você não nos denunciar, sua vida será poupada. Porém, mantenha dentro da sua casa os seus parentes, seus pais, os seus irmãos, tudo que você tem. Porque não seremos responsáveis se alguém estiver fora. Uma mulher que temeu a Deus. O texto fala sobre isso. E ela entra, essa mulher, na genealogia de Jesus, irmãos. Vocês vão ver isso mais tarde. Então, quando se dá aqui, vamos caminhar. Então, quando se dá a destruição, né, dos muros e adentro, e agora Moisés, inclusive, Josué, inclusive, dá essa instrução, né? Vá na casa de Raabe, né? E tire lá para fora, para um acampamento, os filhos, a mulher, tudo que se pertence para manter a nossa promessa. Tinha 44 quilômetros. Aí. Obrigado. Olha lá. Tem 4 quilômetros, 4.018 metros, tá vendo? De comprimento e altura 12 metros, né? 12 torres de vigia. Como era fortificado, hein? Quase que indestrutível essa muralha, hein? Tá aí, ó. É medida. É bom como Deus faz, né? Toda fortaleza, só um grito,
cai tudo. Então agora eles adentraram, estão lá, preservaram a vida de Raabe, né? Com a promessa que tinha feito os 2 espias, e tiram para fora Raabe e conquista aquela cidade. E o que acontece agora? Qual foi o outro passo? Está na revista aí. Lá no ponto 3, a gente já está caminhando para o final. Tiago, coloca para mim, por favor, o mapa caminhada de Israel no deserto. Agora só para os irmãos terem uma ideia como era. Isso que a gente estava falando. Baixa um pouquinho. Aí. Tá vendo? Desse lado aqui, ó, Campinas de Moab, onde o povo estava acampado. Do outro lado era como era, tá vendo? Filisteus, deserto vizinho, não tinha nada ainda lá. É como era. Então desse lado aqui, aquele mapa eu coloquei só para os irmãos verem aquelas 2 tribos e meia. Aquelas tribos e meia ficaram aqui. Assim é como era. Tá? Vou mostrar aos irmãos como ficou. Então a gente está aqui agora, eles adentraram a terra. Deixa eu ver se a terra é viagem para mim. Não está. Construíram Jericó, que está lá em cima, cidade, né? E agora, lá em cima, tá vendo? 17, lá em cima, olha lá. Depois dessa conquista, parece que o povo de Israel se acomodou, né? Conquistamos, destruímos, conseguimos conquistar essas cidades que aqui estão dentro dos muros, e agora eles vão conquistar Ai, é uma outra cidade logo depois. Aí acontece uma coisa interessante, né? Ele manda espiar também, e as pessoas que foram espiar voltam, trazem um relatório, aquela terra está tranquila, o povo é pacífico, manda só 3.000 soldados ali que a gente conquista isso, tranquilo. E Josué permite e vai, manda 3.000 soldados lá. E eles são o quê? Vitoriosos. Matamos todo mundo, foi assim? Foram derrotados. 36 deles saem gravemente feridos. E o povo fica envergonhado. E agora o povo estremece no arraial. Falou assim, poxa, a gente acabou de conquistar Jericó, é a primeira cidade. Logo, a gente tem uma derrota? Senhor, aí Josué vai, o que é que faz? Rasga suas vestes, coloca a cinza sobre a sua cabeça com humildade, com os seus príncipes lá, com os sacerdotes, e fica diante de Deus orando. Poxa, seria melhor a gente estar no deserto que passar aqui e sermos entregues logo ao primeiro povo, destruir a gente. Como será isso? E Deus fala para Josué, por que você está aí deitado? Não é hora de orar, é hora de agir. Há no meio do povo anátema, maldição. Por quê? Quando na primeira invasão, Deus deu uma instrução que nada poderia ser apanhado quando o povo invadisse Jericó. Nem ouro, nem prata, nada. O ouro e a prata e o bronze seriam colhidos para os cofres do tesouro da casa do Senhor. Mais nada. Mas tem um homem lá que faz uma coisa legal, né? Quem? Acã. No meio da batalha, ninguém está olhando, ele vai, vê uma capa babilônica lá, pega para si, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, e guarda na sua cabana. Ficou tranquilo. E agora, na primeira invasão, ser derrotado. E Moisés vai orar, está aqui se humilhando, pedindo a Deus, reclamando. Aí Deus fala para ele, há anátema no meio do povo. O povo pecou e desobedeceu. Já tem uma quebra de aliança aqui. Foram derrotados por quê? Desobedeceram. Deus falou para que não pegasse nada, e esse pegou. Aí Josué faz o quê? Lança sorte sobre as tribos e cai sobre a tribo de quem? Mas ele pegou lá no Jericó, né? Isso, pegou em Jericó na hora que Deus tinha falado para não pegar nada. Na hora que adentraram, ele pegou e guardou, voltou para Gilgal, né, onde o povo estava acampado, e guardou lá na sua tenda. E Deus falou, vocês foram derrotados porque há anátema no meio de vocês. Há desobediência no meio de vocês. E aí descobre-se que, vamos correr um pouquinho, né, que Acã era esse homem. Lançando sobe, das tribos cai sobre essa pessoa. E Deus deu uma instrução aqui terrível, falou para ele, aquele que for achado com anátema, esse será queimado. Olha aí, em tudo que ele tem. Aí se descobre que
Acã foi essa pessoa. Quando chega ele, sacerdote, junto com Josué, e pergunta o que ele fez, ele confessa. Desculpa, pequei com o Senhor. Eu vi uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de 50 ciclos. Eu peguei, escondi na minha cabana e por baixo estão os 200 ciclos de prata. Aí Josué manda um homem lá ver se é esse mesmo e acha. E ele fala: maldito, você trouxe maldição para o povo do Senhor, será amaldiçoado. O povo leva ele, a cabana dele, com tudo que tem, para fora do arraial e apedrejam. Morre apedrejado, depois queimam. Irmão, lembra a primeira pergunta que o irmão fez para nós? Sobre? Quem era Josué? Isso. Qual a tua resposta? Era homem. Uhum. Você veja que nessa história, a Bíblia, todos os homens de Deus, a maioria dos homens de Deus, sempre desobedeceram a de Deus, que não era para fazer uma coisa, nem comer, nem conversar, nada, nem levar nada daqui para lá. Eles não, então, jogar tudo fora. Eles guardaram alguma coisa, como lembrança, alguma coisa, e sempre sofreram consequências dessa desobediência. Mas a gente vê nesse texto uma coisa bem interessante, né? É verdade que aconteceu isso, mas se Josué tivesse consultado a Deus antes de mandar os soldados, consultou a Deus para ir mandar o soldado diante da cidade de Ai? Não, simplesmente falou: vai, leva só 3.000 homens, e lá foram para a batalha sem consultar a Deus, olha aí, porque acharam que era o Senhor de si, a prepotência e a arrogância. Se ele tivesse consultado, Deus faria para ele: não vai porque tem anátema no meio de vocês. Evitaria dessas 36 pessoas foram feridas e Acã também ser morto lá. Mas ele não foi o único, né? O quê? Josué não foi o único que deixou de consultar a Deus para tomar uma decisão. Não, mas ele era o líder. Pois é. Mas ele era o líder, ele deveria consultar. A liderança era dele. Lembra de Asa? Sim, mas então a liderança, a responsabilidade cai sobre a liderança. Lembra aquele profeta lá que não era para comer, nem conversar com ninguém, Sim. embora direto? Sim, ali é um contexto diferente, a gente sabe. Mas aqui o líder está diante de um povo, então ele tinha que ensinar o quê? Ordenança, tinha que ensinar obediência. Então ele foi aqui um pouco, a arrogância subiu, né, em si. Porque se ele tivesse consultado antes, e agora aconteceu, eles foram queimados, e Deus agora dá a instrução de que forma ele tinha que combater a cidade de Ai. E ali eles vão, agora levavam 3.000 homens, agora vão levar quantos? 30.000. Olha aí a diferença. Mas a gente também vê a diferença entre líderes, né? Porque eu acho que depois disso ele aprendeu, né? Só que a gente também tem exemplos de líderes na Bíblia que não aprendiam, né? Então, Infelizmente a gente tem isso, né, irmãos? Mas os gibeonitas, eles enganaram bonito, né? Se vestiram até de mendigo. Eu ia falar agora dele. Fala, pastor. O ensino principal dessa questão não é o fato dele ser homem, nem o fato dele ser líder apenas. É a questão de ficar na dependência de Deus. Não é porque ele teve uma vitória que ele poderia agora viver das glórias e tomar atitudes do jeito que ele queria. Uhum. Isso traz para nós uma aplicação muito séria de que, como líderes, nós precisamos tudo que vamos fazer, independente das experiências boas e vitoriosas que tivemos, nós ainda precisamos depender do Senhor. E isso vai depender, essa dependência do Senhor é resultado de uma intimidade com Deus. O que aconteceu é que Josué simplesmente acreditou que, não, tudo bem, vocês estão falando, vão nessa, né? E ele não estava, ele estava vivendo da glória passada. Então, discernimento, dependência de Deus, ele era um líder, mas ele precisava entender que, mesmo sendo líder, diante do privilégio dele de conduzir o povo, mesmo assim, ele deveria tomar decisões depois de um bom tempo com Deus. E traz para os nossos dias, né? Pastor como liderança. Exatamente. Bom. É que nem nós somos líderes da nossa família. Se nós não tomarmos a atitude de buscar a Deus, a família vai sofrer. Porque nós somos os líderes. Age com a razão, age com a emoção, nem sempre com a razão. O ensinamento é esse mesmo, deixar a orientação de Deus para agir segundo as suas conveniências, né? Que às vezes sobe um pouquinho a cabeça isso, né? Deus falou que seria com ele, então vamos ouvir sempre a direção de Deus. E aqui agora levam 30.000, e aí Deus dá a instrução de como eles combateriam a cidade de Ai, e eles conseguem essa vitória. E logo depois, então, vem agora outro erro. Olha só, o líder errou de novo. Tem lá um povo chamado o quê? Gibeonitas lá, o pacto dos gibeonitas lá. Olha aí, irmãos. Nossa, mas fazer pacto dos gibeonitas é uma coisa estranha. Tiago, por favor, um mapa de Gibeon.
Não está muito bom não, para eu entender aqui. Aprendemos. Vê se a gente consegue ver aqui. Será que a gente consegue? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Gibeon. Cadê ela? Ali em cima, ali, ó. Jericó está ali em cima, ó. Aqui. Olha lá, Gibeon. Isso. Beleza. Tá vendo? Gibeon é ali. Esse povinho engana o povo de Israel, porque eles sabiam que o povo de Israel agora vinha, é como se fosse gafanhotos dentro de uma floresta, devastando todos os povos que ali habitavam. Que habitavam ali em Jericó, vários povos. Então, ele vem conquistando todos os povos agora de Jericó, dentro de Jericó. E esses gibeonitas, sabendo disso e ouvindo do poderio de Israel, o que eles fazem? Vão correndo pedir aliança e socorro ao povo de Israel. E aí, o que eles dizem? E como é que eles vão? Com um pão bolorento, né? Aquele pão seco, os olhos todos costurados, onde guardava vinho e azeite, Roupa velha. as roupas velhas, toda costurada, e vai diante de Josué e o povo pedir, ó, faz aliança conosco, não pode. E a pergunta foi, quem são vocês, de onde vêm, como é que eu vou fazer aliança com vocês? Ah, a gente vem de uma terra bem distante, bem longe. Tanto é, quando a gente saiu de lá, esse pão estava quentinho, como está bolorento, a nossa roupa como é que se gastaram no meio do caminho, aos olhos como é que estão. E aí, de novo, Josué foi lá e consultou a Deus sobre essa aliança, não foi? Funcionou sem vitimismo, né? Então, mas Josué consultou, não foi a Deus? Consultou. Mas para eles, Não consultou, esse foi o grande erro. o gibeonita funcionou sem vitimismo, Sim. né? São pobres. Por quê? De novo, vão lá e fazem um pacto com esse povo, onde dariam proteção a eles, eles poderiam habitar no meio do povo de Israel. E 3 dias depois, logo essa caminhada de 3 dias, descobriram que a cidade é bem pertinho. E aí se enfureceram e queriam matar os gibeonitas. Ah, vocês nos enganaram, os gibeonitas bem aqui, vocês estavam com medo de nós. E aí, ó, o pacto já tinha sido feito. Falou, não façamos isso, porque nós fizemos pacto com ele, que o sangue dele não caia sobre a nossa cabeça. Nós fizemos um pacto que os protegeria. De novo, os planos de projeto dando errado, sem a direção e consulta a Deus. A aliança que eles fizeram errado. E Deus ainda foi misericordioso, né? Falou, tá bem, a gente não vai matar vocês não, mas vocês serão eternos escravos, né? Rachadores de lenha e tiradores de água. Enquanto houver descendência de vocês serão escravos. Foi que Josué amaldiçoou o povo, mas manteve ele no meio. Depois você viu, vamos ver essa história lá na frente no Reis, né? Quando o Saul lá manda terminar todos os gibeonitas quebrando isso aqui, e depois acontece que a descendência de Saul inteira é dizimada, né? Lembram disso? Só sobra Mefibosete. E o restante, por causa do quê? Da morte do gibeonita, o pacto tinha quebrado. Vocês vão ver lá o efeito disso lá na frente. Então está aqui de novo, né? A gente viu aqui sobre a teimosia, né? Ou não escutar Deus, tomar decisões precipitadas. Então vamos para o final. E agora vamos às divisões da terra, né? Põe aquele mapinha para mim. Ah não, uma coisa interessante aqui. Os gibeonitas estão no meio dele e Israel prometeu o quê? Protegê-los, lembra disso? Nesse pacto. E agora os gibeonitas, a cidade dele é ocupada, porque 5 reis ouviram que Israel vinha pelo caminho, tá? Devastando todos os povos, e agora os gibeonitas se uniram a ele, e 5 reis se unem para poder guerrear contra Israel, porque estavam com medo. Vamos nos fortificar aqui, nossos 5 reis, para combater Israel, e mais os gibeonitas estão junto com eles. Mas primeiro eles foram fazer o quê? Então vamos começar por Gibeão, esses 5 reis, né? Pela cidade de Gibeão, e vão atacar a cidade de Gibeão. E nisso os gibeonitas vão a Josué pedir socorro, porque ele prometeu cuidar deles, não é isso? E Josué vai para essa batalha. Olha só, a desobediência agora vai lutar uma batalha que não é dele. E nessa batalha acontece coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar aqui. O que acontece nessa batalha? Além da batalha corporal do povo de Israel contra aqueles 5 reis, né? A gente vê que Deus providencia pedras do céu para matar parte daquele exército. E depois, que ainda sobrou, havia uma batalha, e acontece esse fato interessante na Bíblia. O que acontece de extraordinário nessa batalha com os gibeonitas? Quem sabe? Saraiva de pedra, né, sobre o corpo. Né? Não, depois, isso é também. Mas uma coisa interessante no texto bíblico. Para o sol. Hã? Para o sol. Ah, sim.
Se chegasse a noite, né, tudo ficaria escuro, a batalha se tornaria complicada para o povo de Israel. E Josué ora, pede a Deus, né, e fala: tu, sol, detente em Ajalon, e tu, lua, no vale de Sião, não é isso? Gibeon e no vale de Ajalon. Aí é uma parada. Aí há vários pensamentos aqui que a gente vê na ciência, vários comentaristas. Mas naquele tempo quem parou foi a Terra, que a Terra gira em torno do Sol. Irmãos, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Ele pode parar toda a galáxia, todo o sistema. Eu creio no poder de Deus desta forma, porque Ele é o Criador. Então, se está por 23 horas, o Sol ficou parado, se deteve. Enquanto Josué batalhava, desbaratava todo o povo, todos os 5 reis. Parou o sol e parou a lua. Nosso Deus pode fazer isso, irmão. Eu não posso aqui querer arrumar desculpa para tentar justificar, não, mas foi a terra. Deus é o Criador, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então parou aqui durante 23 horas e Moisés conseguiu vitória sobre esses gibeonitas. E agora a gente vai pular para o final, que eu já passei aqui. Põe só para mim, para terminar aqui, o mapa da herança das 12 tribos. E a partir do verso 14 de Josué, a gente vê que Josué já está velho e agora começam as divisões das terras. O povo entrou, aqui a gente vê as 2 tribos e meias, aquela que eu falei para vocês, que tinha herdado. Manassés herdou a metade aqui e metade do outro lado. Aqui estão as 12 tribos de Israel que herdaram aquela confirmação da promessa que Deus fez a Abraão, que se cumpriu aqui. As 12 tribos tomaram conta de toda a terra de Israel. Vocês contarem, vocês vão ver os 12. Estão todos eles aí. Olha a promessa de Deus se cumprindo. Você crê no Deus da promessa, irmãos? Crê que Ele faz milagre? Fez no passado, faz hoje e fará ainda no futuro. E para eu ver a glória de Deus, eu preciso de quê? De ser um homem segundo o coração de Deus, obediente e agir de conformidade com a sua palavra. Isso que aconteceu. Eles foram até aqui cumprindo tudo aquilo, as instruções que Deus tinha determinado para Moisés e agora passar para Josué e para o povo. Claro que mais à frente a gente vai ver a desobediência que causava o povo. Mas aqui, ó, a promessa de Deus. Uma das provas da existência de Deus, né, a gente pode provar que para os ateus, é a existência do povo de Israel. Está lá até hoje, irmãos. Naquela terra lá. Claro que algumas guerras aconteceram e por não conquistar, como Deus falou, todos os povos, Deus tinha dado ordem o quê? Todos os povos vocês têm que acabar com eles. Pode notar lá que a terra dos filisteus do lado não foi. E alguns povos não foram conquistados. Muitos deles. Se você ler Josué capítulo 13, vocês vão ver cidades não conquistadas. Várias. E por isso aquele povo convivendo no meio de Israel vai levar a próximo passo da próxima lição, que é o quê? Começar a aprender, depois da morte de Josué, lá no final do capítulo 24, depois que eles herdam a terra, o povo vai começar a se prostituir espiritualmente. Por quê? O povo, aqueles povos que eles não tinham dizimado, né, deixou conviver no meio dele, sofreram a influência desses povos, começaram a se idolatrar com deuses estranhos. Olha, quando a gente não cumpre a vontade de Deus, quais são as consequências, né? Deus falou, mas Ele é o passo para a próxima lição. Então a gente vê aqui Josué agora como distribui, a partir do verso 14, 19 a gente vai ver isso, né? Do verso 20 a gente vê a cidade de refúgio. Do 21 a gente vai ver aqui a cidade dos levitas. Os levitas, pode notar, você viu uma coisa interessante ali? Quais são as tribos que faltam ali? Não são 12? São 12 ou não são? Quantas tribos eram de Israel? 12 tribos de Israel. Não tem 12 ali? Sim. Mas está faltando uma, não está? Os levitas não iriam herdar, né? Os levitas iam... A tribo de Levi não recebia... A herança seria Deus. Isso, a herança seria Deus. Eles receberiam cidade dentro das cidades daqueles ali, para poder dar alimento aos seus pastos e ali habitaram. Então os levitas foram distribuídos entre as 12 tribos. E até para religiosidade mesmo, ajudar o povo, né? Eles eram sacerdotes da tribo levita, que cuidavam das coisas de Deus, até para ajudar na religiosidade, conduzindo o povo a Deus. Vê que Levi não está ali, ele não recebe. Foi ensinado a viver junto ao povo. Isso. Interessante isso notar também, ver que ele não está ali.
Qual é a outra tribo que não está ali? Dos filhos de Jacó. É, o mais velho, né? Não, Rubem está do lado de cá. Está? Está ali, bem primeiro ali. Aquele que foi lá para o Egito e depois interpretou o sonho. José. José não está. Por que José não está? Porque lembra quando Jacó morre? Ele vai abençoar os filhos de quem? De José, lembra disso? Que o nome dele é Manassés e Efraim. Estão lá os dois. Ó. Eles herdaram o lugar do seu pai. Então, vamos falar Manassés e Efraim, tá vendo? São os 12 que aí estão. Então, Josué, no capítulo 22, a gente vê isso, né? Que eles voltam para casa e os que tinham saído daqui para ajudar desse lado a conquistar, agora voltam para cá para tomar posse da sua terra. E a gente vê no capítulo 23, né? Josué adverte ao povo a obedecer a lei. No capítulo 24, Josué se despede do povo. Como Moisés se despediu do povo lá no capítulo 34 de Êxodo, aqui também vai se dar agora a despedida de Josué. Já está velho, avançado de idade, vai morrer, e agora ora ao Senhor e faz uma advertência ao povo, para nunca esquecer da lei do Senhor, jamais. Então esse homem foi Josué, que ajudou o povo a conquistar a terra prometida. Até aqui, aquilo que Deus tenha prometido através desse homem, porque foi fiel, se cumpriu. A grande pergunta a gente faz para você: você é fiel? Tem sido fiel a Deus? As promessas de Deus têm lhe alcançado? Ou estão distantes? Se estão distantes, por que estão distantes? Tem sido eu um homem obediente integralmente à sua palavra? Qual é a herança que nós temos? Para onde a gente vai? Não é isso? A gente pode dizer que estamos no mundo, numa Canaã, né? Numa caminhada em direção a Canaã, agora celestial, onde a gente vai herdar. Não é isso? Deus prometeu e a gente sabe do nosso final. Deus continua abençoando a vida dos irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus nesse momento. Irmão Adil, ora para a gente, por favor. Irmão Adil, ora para a gente, por favor. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse estudo maravilhoso da Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem feito para nós, por tudo que o Senhor tem mostrado para nós. Nós te louvamos por cada irmão nesta manhã, pela lição nesta manhã. E nós te pedimos, Pai, que nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos sobre a obediência à Tua Palavra e sobre o valor de consultar o Senhor em tudo que fazemos. Amém, Deus. Para que nós não erramos caminhos. Amém, Deus. Nos ajude, Senhor, a te buscar de todo o coração. Amém, Pai. E dá para nós, Senhor, um dom de discernimento para Amém. olharmos para Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Seja o seu pastor.